Só um minutinho que o pessoal tá entrando. Gente, vocês têm tido contato com a Gisele Venega? Não? Faz umas 2 semanas que eu não tenho notícia dela. Ela tinha comentado comigo que estava grávida, que a gravidez dela era de risco. Faz tempo que eu não tenho notícia dela. Eu mando mensagem, ela não responde. Pois se alguma de vocês tiverem notícia, vocês me falam, tá? Fazendo favor. Então vamos lá. Conforme for, vou deixando. Então vamos falar dos tipos de choque. Primeiro tipo de choque, pessoal, é o choque hipovolêmico. Tá aí no livro de vocês. O que quer dizer um choque hipovolêmico? É quando a pessoa ela tem uma perda excessiva de sangue ou de líquidos, tá? Ela é causada, na maioria das vezes, por grandes hemorragias. Então, ela é muito frequente em cirurgias, em graves acidentes, quando a pessoa perde uma grande quantidade de sangue, tá? Nesses casos, a pessoa entra em choque hipovolêmico, tá? Esse choque também é conhecido como choque hemorrágico, tá? Então, a gente viu que mulheres têm em torno de 4 a 5 litros de sangue, né? Se eu perco 1 litro de sangue, eu já posso entrar em choque hipovolêmico, tá? Por quê? É como uma mangueira. O que acontece se eu fechar a água? Tem pressão? Não tem. E se eu cortar, fazer um corte no meio, vai chegar lá na ponta? Também não vai. Então, o nosso sistema circulatório é a mesma coisa, tá? Se por algum motivo eu tenho essa ruptura, essa hemorragia, os órgãos, o coração, ele não vai ter uma quantidade mínima de sangue para bombear e vai, consequentemente, parar de levar esse sangue, de levar oxigênio e nutrientes para os vários órgãos do corpo. Isso pode colocar a vida da pessoa em risco, tá? Outra coisa muito comum de acontecer, tá? Alguma das causas desse choque. Eu falei que graves acidentes e cirurgia é um tipo, né? Acidente de trânsito, feridas com corte profundo, quedas de grandes alturas, hemorragia interna, menstruação muito intensa. Às vezes a mulher menstrua tanto, tanto, que ela começa a entrar meio que num choque hipovolêmico, tá? Principalmente quando a mulher tem endometriose, que ela tem, às vezes menstrua aí 20 dias no mês, ela perde muito sangue, ela pode chegar a ter um choque hipovolêmico, tá? Primeiro sintoma que ela vai perceber que ela está próximo de ter esse tipo de choque, pressão muito baixa, calafrio, ela vai começar a desmaiar. Então, aí já é um caso de correr com essa pessoa, tá? Desidratação, queimaduras muito severas, né, de grande extensão, que inclusive queimaduras é o tema da nossa próxima aula. E eu trouxe aqui essa gravura, que não é nem um pouco agradável, mas para mostrar o quê? Outra coisa que pode levar um paciente a ter um choque hipovolêmico. Úlceras, gastrite, qualquer tipo de úlcera gastrointestinal, tá? Essas úlceras, a gente aprendeu que úlceras são feridas, né? Que podem ser no estômago ou no começo do intestino. Algumas vezes essas feridas estão tão grandes ou estão tão sensíveis que elas começam a sangrar. Então, esse sangramento, ele é contínuo e pode levar a pessoa a ter um choque hipovolêmico, tá? Por isso, pessoal, as gastrites aí, que vocês vão se deparar muito no balcão de farmácia, não é um problema de menor importância, tá? Ele tem que ser tratado,
tem que ser feita uma endoscopia, procurar um bom médico para você tratar, porque você não pode aí ficar tendo uma gastrite, uma úlcera toda a vida, ela pode levar a um choque hipovolêmico, tá? Então, os sintomas: dor de cabeça constante, a pessoa começa a sentir cansaço excessivo, tontura, náuseas, a pele fica muito pálida, fica fria, ela começa a apresentar confusão, e esse aqui ele é mais característico, dedos e lábios azulados, tá? Já é sinal de que não está chegando circulação nas extremidades, tá? E também sensação de desmaio. Por quê? Porque essa pessoa está com débito de oxigênio, ela não tem oxigênio suficiente, por isso que ela vai começar a sentir tudo isso, tá? Qual que é o tratamento? Quando a pessoa ela entra em choque, né, a gente tem que evitar as consequências mais graves. Então, o que você tem que fazer? Viu que alguém está sangrando, está com hemorragia, queimadura, caiu, pode estar com hemorragia interna, tem que levar imediatamente para o hospital, tá? No hospital, eles vão fazer ou uma transfusão de sangue ou administrar soro na veia desse paciente. Por quê? Para aumentar o volume de sangue, tá? E é lá também no hospital que eles vão tratar a causa, né? O porquê que essa pessoa está perdendo tanto sangue. Ela cortou uma veia? Ela está com uma úlcera? Ela teve uma queimadura? No hospital eles vão tratar todas essas causas, tá? Então, nessas situações de emergência, a gente tem que agir rápido, chamar imediatamente a ajuda médica, ligando para 192. Se eu estou com esse paciente, o que eu posso fazer? No caso, não tirando aqui o caso das hemorragias, tá? Eu vou elevar o pé dessa pessoa, tá? Deito ela, levanto o pé para que fique acima do nível do coração. Por quê? Porque eu quero que o pouco sangue que essa pessoa tem fique concentrado nos órgãos vitais, que é essa região do tronco, tá? E uma pessoa que entra em choque hipovolêmico, ela começa a sentir muito frio. Então, aqueçam essa pessoa, tá? Use cobertores, peças de roupa, mas é importante que essa pessoa fique bem aquecida, tá? E se ela estiver sangrando, é importante tentar parar essa hemorragia. Como? Eu posso utilizar um pano ou uma peça de roupa e fazer compressão no local, tá? Para tentar minimizar a perda de sangue até que a equipe médica chegue. Isso serve para casos de hemorragia, casos de tiro, facada, qualquer coisa que eu tenha uma abertura, tá? Um corte muito grave, eu vou ter que fazer essa compressão, tá? Para diminuir a perda sanguínea. Então, pessoal, são todos os conceitos, tratamento e sintomas do choque hipovolêmico. Agora, a gente vai passar para o próximo. Qual que é? É o choque cardiogênico. No choque cardiogênico, cardio, coração. Então, o que eu vou ter nesse caso? Deficiência no bombeamento cardíaco, tá? O coração, nesses casos, ele não está conseguindo bombear sangue suficiente para os tecidos e órgãos. Então, esse tipo de choque é uma das maiores complicações, tá? Por quê? Nesse caso, aqui entra um infarto, porque o coração, nesse caso, ele para de funcionar, tá? Ele precisa ser tratado com urgência, senão ele pode levar à morte em quase 50% dos casos. Então, a taxa de mortalidade, ela é muito alta, por isso que esse primeiro socorro, esse primeiro atendimento, ele é essencial, tá? Se existir suspeita de choque,
Deve levar essa pessoa imediatamente para o hospital para confirmar o diagnóstico. Foi o caso da pergunta da Maiara, né? Você, Tavânio, mas tá com uma dor no peito, será que é ou não? Leva para o hospital que lá eles vão confirmar o diagnóstico, tá? E vão dar o tratamento adequado. Então, quais são algumas causas? A gente falou do infarto, né? Ele é a mais comum, mas existem outras. Doenças das válvulas cardíacas, insuficiência ventricular, miocardite, né, que é a inflamação do coração, doenças arteriais, arritmias, algum tipo de trauma direto no coração. Aqui, ó, é importante, muito importante para vocês, intoxicação do coração por medicamentos ou toxinas. Então, às vezes, alguns medicamentos podem levar a esse tipo de choque, tá? Então, se o paciente começou a tomar alguma medicação nova, isso tem que ser relatado ao médico, tá? E qual que é o sintoma? Esse paciente vai começar a apresentar uma respiração rápida, um aumento exagerado dos batimentos cardíacos, desmaio repentino, pulso fraco, lembra, o coração não tá legal. Suor sem causa aparente. Novamente, a pele vai ficar pálida e as extremidades frias, tá? Então, a pele pálida e extremidades frias vai ser comum na maioria dos casos, tá? Pode ocorrer também acúmulo de líquido no pulmão, tá? Por conta da falta de ar, falta de circulação normal dentro dos pulmões, tá? Isso leva a um acúmulo de líquidos, tá? Como é muito comum a pessoa, depois de um infarto, ter esse tipo de choque, a pessoa pode sentir também a sensação de dor no peito, pressão no peito, formigamento nos braços, náuseas também ele pode começar a sentir, tá? Deixa eu só deixar aqui entrar. Pronto. Então, o que a gente pode fazer? Tá? Qual que é o tratamento? Quando esse paciente ele chega no hospital, ele vai ficar internado, né, com cuidados intensivos, e esses cuidados vão tentar aliviar esses sintomas, tá? Vão ser utilizados alguns medicamentos. Quais são esses medicamentos? O soro, né, para manter a hidratação e alimentação. Pode ser utilizado noradrenalina, adrenalina ou dopamina para tentar dar uma forçadinha no coração, sendo que esses três é de uso hospitalar. Uma pessoa que passa por um choque cardiogênico, normalmente ela vai ter que começar a usar aspirina para diminuir a formação de coágulos, tá? Então, aspirina Prevent, o AS infantil pode ser utilizado, que está sendo utilizado por um paciente, pode ser que ele tenha tido um choque cardiogênico. Diuréticos, como furosemida e espirolactona, também podem ser utilizados por pacientes que passaram por choque cardiogênico, tá? Em especial a espirolactona, porque vai diminuir a quantidade de líquido no pulmão desse paciente, tá? Vai ser feito um cateterismo, né, para evitar e remover qualquer coágulo que tenha sido formado, e pode ser que esse paciente tenha que passar por cirurgia, tá? Aqui nós temos um exemplo de mapa mental, né? Então, quando eu tenho um paciente que passou ou que está passando por um choque cardiogênico, o que ele vai apresentar? Cianose, que é extremidades roxas, né? Arritmia cardíaca, pulso fino, né? Ou seja, pulso fraco, suor, pele fria e pegajosa, oligúria, que é diminuição da urina, tá? O que é o tratamento, então? Garantir oxigenação e ventilação adequados. Para isso, preciso levar esse paciente
para o hospital, tá? Outro tratamento sugerido: correção da hipotensão com drogas vasoativas. Mas, independente do tratamento que o médico opte, é preciso que esteja no hospital, tá? Então, aqui a gente finaliza o choque cardiogênico. Depois nós temos o choque neurogênico. O que é isso? Neuro, de sistema nervoso, né? Então, no caso do choque neurogênico, eu vou ter uma lesão no sistema nervoso central. Lembrando que o sistema nervoso central, ele é constituído pelo nosso cérebro e medula espinhal, tá? Então, qualquer lesão pode causar esse tipo de choque. Então, quando que ele vai acontecer? Quando existe uma falha de comunicação entre o cérebro e o corpo, tá? Vai fazer com que os vasos sanguíneos, eles percam sua elasticidade e vai dificultar a circulação do sangue no corpo, tá? E essas partes do corpo vão parar de receber oxigênio, consequentemente vão consequentemente parando de funcionar e pode levar a risco de vida, tá? Geralmente, quando que eu vou ter pacientes com choque neurogênico? É um dos menos comuns, tá, pessoal? Geralmente, quando o paciente ele sofre uma queda muito intensa, tá? Como, por exemplo, uma lesão na medula espinhal, queda de avião, um acidente de carro muito grave, vai estar mais relacionado a esse tipo de transtorno, tá? De problemas. Então, se por algum motivo eu tenho suspeita desse tipo de choque, mesmo procedimento, levar para o médico, tá? Lembrando que pacientes com choque neurogênico é UTI com remédio na veia, tá? Nesses casos, a enfermaria não irá resolver. E quais são os sintomas? Os mesmos: pele fria, tontura, sensação de desmaio, excesso de suor. Geralmente, quanto mais alta a lesão, né, por exemplo, considerando a medula espinhal, quanto mais próximo da cabeça e do pescoço, mais severos vão ser os sintomas, tá? E quanto mais baixo, menos severo. Então, um diferencial desse tipo de choque para os outros, que a gente vai observar, qual que é? Diminuição da temperatura corporal, tá? A pessoa começa a realmente ficar muito fria, ela não só se sente fria, mas ela fica muito fria, tá? Vai ter essa diminuição. Até aqui, tudo certinho? Tudo. E agora nós vamos para o queridinho do pessoal, que esse aqui todo mundo já ouviu falar, com certeza. Que é o quê? Choque anafilático. Vamos entender o que é o choque anafilático? É uma reação alérgica, tá? Que ocorre por conta de uma hipersensibilidade imediata e severa que vai afetar o corpo todo. Então, o choque anafilático, ele é diferente de uma alergia. O choque anafilático, ele é uma alergia muito severa, tá? Muito intensa. Então, ela vai causar uma reação alérgica grave. Qual que é um dos sintomas? É muito rápido, tá? Em poucos segundos ou minutos que a pessoa teve o contato com a substância que ela tem alergia, ela já tem toda essa reação alérgica, todo esse inchaço, tá? Quais são os itens mais comuns que a gente observa que as pessoas têm alergia? Camarão, abelha, e algumas pessoas têm esse tipo de alergia a medicamentos, tá? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Esse aqui, para quem, não sei se alguém lembra, é uma cena daquele filme Hit, Conselheiro Amoroso, antigo, que quem faz é o Will Smith. Então, aqui ele está tendo um choque anafilático. Ele comeu um camarão e ele era extremamente alérgico, e imediatamente, em menos de 5 minutos,
já começou a ter dificuldade de respirar, tá? Que é um dos principais sintomas do choque anafilático. Ela ou respira com chiado, ela começa a apresentar coceira pelo corpo todo, vermelhidão na pele, a boca incha, o nariz, o olho, o ouvido, tudo incha. A sensação que a pessoa tem é que ela tá com uma bola na garganta. E realmente isso acontece. Por quê? Ela começa a ter uma inflamação, uma reação alérgica tão intensa que a glote dela incha e fecha a passagem de ar, tá? Alguns pacientes também reclamam de dor abdominal, náuseas e vômito, tá? Mas esses anteriores são mais comuns, tá? Outra pessoa também que teve um choque anafilático relativamente recente foi o Danilo Gentili, tá? Quais são os sintomas, além daqueles que eu falei? A pessoa vai apresentar aumento dos batimentos cardíacos, tontura, sensação de desmaio, confusão mental, tá? E ela vai ficar sem respirar. Só isso. Só vai parar de respirar. E é importante, tá? Que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível. Se não, se a glote fecha, que fica aqui na região do pescoço, a pessoa morre por falta de ar, tá? Isso é muito sério, por quê? E por que a gente destaca o choque anafilático? Porque vocês vão perceber que vai aparecer muita gente com alergia na farmácia, né? Pessoas falam assim, eu tenho alergia a produto químico e fui limpar uma casa. Tenho alergia a abelha e fui picada. E vão pedir para vocês algum medicamento. Tá? Falar assim, Juliana, eu fui picada por uma abelha, eu tenho alergia. Você não tem um remedinho aí para mim? Não, eu tô coçando e eu tô sentindo, tô começando a ficar inchada. A Juliana vai receitar algum medicamento? Não vai, tá? Vai falar assim, olha, dona Maria, nesse caso, a senhora tem que procurar uma assistência médica, a senhora tem que ir para o hospital, que pode ser um choque anafilático. Não, eu tenho isso direto, pode ficar tranquila, só preciso de um remedinho. Assim, não, mas a senhora tá vermelha, tá ficando vermelha e tal, não pode. Aí, geralmente, eles falam assim, mas tem uma injeção muito boa, antialérgica, uma injeção vermelhinha. Você não pode aplicar para mim? Ela é tiro e queda. Gente, não apliquem, não vendam produtos nesse caso. Por quê? Porque a reação alérgica ela é muito intensa, tá? O remédio, ele demora um tempo para fazer efeito. Então, se a pessoa tomou o remédio e não deu tempo, a glote pode fechar. E se você vendeu o medicamento, você pode ser processado por isso. Se a pessoa vier a óbito ou tiver algum problema, porque você não aconselhou essa pessoa a ir para o médico. Você fala assim, Tavane, mas eu falei para ela ir, mas ela insistiu para eu vender. Não venda, tá? Nesses casos. Senão a pessoa pode ter um efeito muito grave, pode até mesmo vir a óbito, tá? Renata, quer falar alguma coisa? Então, eu queria perguntar sobre esse remédio. Como que ele funciona? Tipo, ele faz efeito mesmo e corta ou não? Os remédios para alergia? É. Sim, a gente tem várias medicações, Renata, que são utilizadas para quem tem alergia, tá? Se eu não me engano, é no próximo módulo, eu acho que é no próximo módulo mesmo, que a gente vai ter uma aula só falando de alergia. Então, nós vamos falar de todos os tipos de medicamentos. Mas o que é importante que vocês saibam? Que uma alergia, uma rinite alérgica, uma alergia normal é uma coisa. Mas quando a pessoa ela entra em contato com uma substância que ela é muito alérgica, como por exemplo, eu sou muito alérgica a camarão e eu como algum produto que eu não sabia que tinha camarão, eu tenho que ir para o hospital. Nesses casos, eu não posso tomar um medicamento, como por exemplo, uma hidroxizine ou qualquer outro medicamento antialérgico forte, mesmo que seja injetável, tá? Porque eu tenho que ir para o hospital, porque lá eles vão fazer o monitoramento, vão ver se a minha glote está fechando ou não. Em alguns casos, tem que dar
medicamento na veia, tem que aplicar adrenalina, a pessoa pode ter um choque, tá? Qualquer que é o choque anafilático, né? Tudo isso pode acontecer. Então, eu tenho que tomar esses cuidados, tá, Renata? Mas quanto a todos os medicamentos, vai ter uma aula que a gente vai falar só de antialérgico, tá? E nós temos também o choque séptico. O que é o choque séptico? É quando eu tenho uma infecção generalizada, quando a infecção chega na corrente sanguínea. Nós vimos que na corrente sanguínea eu tenho 4 componentes: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaqueta e plasma. Tem bactéria? Tem bactéria? Tem fungo? Não, não pode ter. Micro-organismos na minha corrente sanguínea, tá? Se eu tiver, pode levar a um choque séptico. Isso mesmo, Jéssica, a gente não tem nada disso na corrente sanguínea, tá? Se eu tiver qualquer tipo de micro-organismo, eu vou ter um choque séptico. Também conhecida como septicemia, tá? Vai ser uma infecção generalizada que vai acontecer quando bactérias, fungos ou até mesmo alguns vírus chegam na corrente sanguínea. Por quê, gente? Se qualquer, pode ser um vírus, uma bactéria ou mesmo um medicamento, chegou na corrente sanguínea, você não consegue parar mais. Chegou na corrente sanguínea, vai para o corpo todo. Então, pensa, você está com uma bactéria na sua corrente sanguínea, que pode ir para qualquer parte do corpo. Olha o perigo disso. Então, é muito sério. Quando isso acontece, há uma diminuição da pressão arterial da pessoa, tá? Por que o nosso corpo diminui a pressão arterial? Olha como o nosso organismo ele é perfeito. Com uma pressão mais baixa, o sangue vai circular menos. Consequentemente, vai levar essa bactéria para menos lugares, tá? Porém, vai diminuir também a chegada de oxigênio no cérebro, no coração, nos rins e em outros órgãos, tá? E isso vai ter os sintomas, os sinais e sintomas que a gente está acostumado a ver. Como, por exemplo, dificuldade para respirar, tá? A pessoa vai ter pouca urina, inchaços, alteração da pressão sanguínea, diminuição da pressão arterial, febre, baixa produção de urina, que está repetindo aqui, né? E uma diminuição das plaquetas sanguíneas. A pessoa fica mais propensa a ter uma hemorragia, tá? Quando eu diminuo as plaquetas, lembram? Eu estou mais propensa a ter uma hemorragia. Então, tudo isso acontece quando, por algum motivo, eu tenho uma diminuição, eu tenho uma queda na minha pressão arterial, tá? E quem são as pessoas mais propensas a ter um choque séptico? Quem será que tem mais probabilidade de ter isso? São os pacientes que estão hospitalizados ou que estiveram hospitalizados, né? Por quê? A saúde imunológica deles já está comprometida, tá? Então, eles podem ter uma infecção local que pode se tornar uma infecção geral, tá? Exemplo, mulheres que têm infecção de urina. Às vezes essa infecção, ela vai se intensificando, até chegar num ponto que pode levar a uma septicemia. Por quê? Porque ela era uma infecção local, não foi tratada e evoluiu para uma septicemia, tá? Quem são outros pacientes em risco? Pacientes idosos, desnutridos, pós-cirúrgicos, todos esses são mais propensos a desenvolver um choque séptico, tá? Então, eu esqueci de mencionar aqui. Outros sintomas que a gente vê é tontura, fadiga, calafrio e vômito, tá? Aqui o vômito ele é bem constante.
E essa gravura mostra um outro exemplo de uma infecção local que se transformou em infecção generalizada, que é o quê? Uma infecção de ouvido. Parece uma coisa boba, né? As crianças têm direto infecção de ouvido. Mas e se não for tratada? Pode levar essa bactéria que estava no ouvido, cair na corrente sanguínea e se espalhar pelo corpo todo, tá? Para quem não conhece, tá vendo esses pontinhos coloridos? Todos esses pontinhos coloridos são bactérias diferentes, tá? Cada cor é um tipo de bactéria. Então, quando eu tenho sintomas de choque séptico, né? Porque o micro-organismo ele vai chegar na corrente sanguínea e tem algo interessante. Na corrente sanguínea, vocês sabem o que acontece? Os micro-organismos, eles não só se multiplicam, mas eles também começam a liberar toxinas. Sim, e isso é que vai estimular o nosso sistema imunológico e a pessoa passa a produzir e liberar vários mediadores inflamatórios para combater essa infecção. Então, por exemplo, todo mundo, eu tenho certeza, já viu um pão que você comprou num dia, pôs lá em cima da geladeira, foi comer no outro dia. O que aparece nele às vezes? Aquele bolorzinho, não aparece? Você pode comer aquele pão? De jeito nenhum. Mas aí tem aqueles que quer dar um desperto, né? Fala assim, não, mas não tem problema, eu vou cortar a parte que tá com fungo e vou comer o resto. Eu posso fazer isso? Não posso. Por quê? Bactérias e fungos, eles produzem substâncias que vão espalhando, são o que? As suas toxinas, tá? E são essas toxinas que vão ser extremamente prejudiciais para o organismo quando eu entro em choque séptico. Então, eu tenho dois problemas. Primeiro, a bactéria está num lugar que não era para ela estar. Ela não devia estar na minha corrente sanguínea. Segundo, lá na corrente sanguínea, ela começa a produzir uma bactéria, uma toxina aqui, uma toxina ali. E os nossos soldados de defesa, que são os glóbulos brancos, eles começam a inflamar. Assim, não, eu tenho que combater essa toxina. E aí é onde a pessoa começa a ter todos esses efeitos colaterais, tá? Então, eu posso ter vários causadores de choque séptico, pode ser bactérias, fungo, vírus, pode estar localizado num único órgão e depois passar para a corrente sanguínea e atingir vários outros órgãos, tá? Olha, gente, a Mayara fez uma pergunta muito interessante. E quando uma embalagem vem com pequenos furos, micro-organismos entram nela? Você está falando no caso do pão, Mayara? Deixa eu ativar aqui seu áudio só para eu te entender melhor. Sua pergunta. Não, não é no caso do pão. Pode te ativar aqui seu microfone para você me explicar que eu não entendi direito a sua pergunta. Pronto. Não, eu falo assim, tipo embalagem de arroz, alguma dessas tipo de embalagem. Se elas vêm furadinha, né? Com um pequeno furo. Sim, nesses casos, Mayara, tá sim mais propenso a ter micro-organismos dentro dessas embalagens, tá? Mas a indústria está preparada para isso. Hoje, por exemplo, farinha, a própria embalagem vem toda furadinha, né? Mas o que eles adicionam ali? Eles põem conservantes, estabilizadores, para não deixar os micro-organismos entrarem e se multiplicar, tá? Então, quando já é próprio da embalagem, sim, aí é normal.
vai conter lá dentro esse tipo de conservante. Agora, o que não pode são embalagens que eram para ser fechadas, totalmente fechadas, terem furos. Aí é sinal de que eu estou tendo que eu posso ter uma proliferação bacteriana lá dentro. Outra coisa muito comum que a gente observa não é nem tanto os furinhos, Mayara. É, por exemplo, embalagem que incha. A gente direto vê isso no mercado, né? A embalagem tem que estar normal, mas uma ou outra embalagem está inchada. Por que que essa embalagem está inchada? É isso, são bactérias. Essas embalagens que estão inchadas, a gente nunca deve comprar, porque tem bactéria lá dentro e elas estão se multiplicando e gerando mais CO2. Conforme elas vão gerando mais CO2, vai inchando a embalagem. Tá? A embalagem inchada, sim, é sinal de bactérias que não deveriam estar lá. Tá? Outra coisa, gente, que nós devemos estar atentos, que são pacientes que correm grandes riscos. Peraí, tem mais uma pergunta no chat. Ah, que bom. Espero que tenha sido claro, Mayara. Pacientes que usam sondas ou catéteres, tá? Porque sonda e catéter, ele forma biofilme e aparece muita bactéria, tá? Então, esses pacientes que usam sonda, pacientes que usam catéter ou outros equipamentos hospitalares com contato direto, são pacientes mais propensos a entrar em choque séptico, tá? Então, são pacientes que a gente tem que estar de olho aí com mais frequência. E eu mencionei que as toxinas, quando elas são liberadas, elas danificam a pele e vão danificar também todo o nosso organismo, porque ele vai entrar em choque inflamatório. Lembrando, quais são os 5 sinais do choque inflamatório? Calor, ou seja, febre, rubor, começa a ficar vermelho, edema, que incha, quarto, a própria dor, e o quinto, que é o mais grave, perda de função. Aquela parte vai necrosar, tá? Então, quando eu tenho um choque séptico, o meu corpo começa a fazer esses 5 coisas, só que no meu corpo inteiro. Você começa a ter uma febre muito alta, inchar inteira, por isso que pode fechar a glote, também choque séptico. Começa a ter muita dor e vai perdendo as funções, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, gente, primeiros socorros para esse tipo de paciente, tá? Sempre chamar ajuda médica. Deitar essa pessoa com os pés elevados e manter essa pessoa quente, tá? Sempre usem cobertores ou peças de roupa para manter esse paciente quente. Isso ajuda a não ter esse choque séptico tão grave, tá bom? E foi isso. Próxima aula, então, queimaduras. Meninas e meninos, alguma dúvida? Tudo certo? Absoluta? Então, tá bom. Gente, foi muito bom rever vocês, eu tava com saudade. Daqui a pouquinho eu mando as questões para vocês, ainda hoje, tá? E Renata, seja muito bem-vinda aí à nossa turma. Espero que você goste do pessoal, você vai ver que eles são bem animados, tá? Ah, que bom. Gente, beijo para vocês, até semana que vem. Se cuidem, tá? Fiquem bem aí, vamos respeitar essa fase que a gente não tem muita opção também, né? Gente, tchau para vocês. Beijo, tchau. Beijo. Qualquer coisa me chama no zap, viu? Viu?